Muito bom dia! Seja todo mundo Bom bem-vindo! dia! Sejam Vai, bem-vindos. Vanessa. Calma aí. Ai, Pronto, estou ao vivo aqui no Instagram também. Bom dia para todo mundo. Bom dia, não, boa tarde já. Seja todo mundo muito bem-vindo ao programa Investidor Digital 12 e 12. Inácio já está aqui. é isso. Pronto. Onde todos os dias nós falamos sobre como investir em apartamentos e conseguir fazer com que eles se paguem sozinhos. Mais um segundinho aqui para o Inácio entrar comigo e a gente já começa É, oficialmente. Aê, muito bem, senhor Inácio da Silva Sauro, seja muito bem-vindo ao programa Investidor Digital 12 e 12, onde todos os dias falamos sobre como investir em apartamentos e fazer com que eles se paguem sozinhos de forma financeiramente responsável. Isso é possível para pessoas comuns, trabalhadores que têm uma renda mensal e possuem capacidade de pagamento mensal, já pode começar a investir. Não precisa ser assim um cara muito rico, milionário, nada disso. A gente está aqui para democratizar o acesso a essa informação que muda a vida, transforma pessoas e que pode fazer com que você vislumbre novos horizontes. Seja muito bem-vindo. Aqui é o nosso Coliseu Digital, onde todos os dias nós travamos uma batalha contra a ignorância que nos mantém com os mesmos resultados. Então, se você é uma pessoa que está buscando conhecimento, querendo saber como é que você faz para ter renda passiva, como é que você faz para duplicar o seu patrimônio, sem ter que trabalhar mais para isso, você está no lugar certo. Nós falamos sobre isso todos os dias. Fala aí, Inácio. E todos os dias falamos de um tema, né? Bom dia para todo mundo, boa tarde já. O tema de hoje, Vanessa, é em relação à localização longe de onde que eu moro. Que tal se o apartamento de maior valorização, o melhor projeto imobiliário, fica longe de onde que eu moro? Que coisa, né? E agora? Descobri como investir em apartamentos, fazerem com que eles se paguem sozinhos, só que eu moro longe daquele lugar. E agora? Fico por fora, já era, sinto muito, muito obrigado, já Pois deu. é, né? Talvez as pessoas não saibam, mas é bom avisar todo mundo que nós somos uma comunidade, né, de microinvestidores. E quando você entende que você está numa comunidade capaz de negociar por volume e negociar, por isso, conquistar bônus, garantias e benefícios em projetos estratégicos que estão na temperatura e pressão exata. Para quê? Para quê? Para fazer com que eles se paguem sozinhos, toda a conversa muda. E aí a gente também tem solução para quando aquele investimento, Vanessa, Inácio, que legal esse empreendimento que vocês encontraram para a nossa comunidade. Não tem um aqui perto do Rio de Janeiro, não? Não tem um aqui perto de Essa é Saltinho? boa. Não tem um perto do Não tem, Sul? não tem uma aí perto de Três Coroas? Ah, é Não legal essa tem? comunidade, Inácio, muito legal. Mas eu moro em Brasília, não tem nada aqui perto de Brasília, não? Pergunta comum, Acontece. né? Isso acontece E muito, 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 muito. boa tarde, povo. É por isso que nós trouxemos esse tema aqui. O que acontece, Vanessa? Se eu estou na comunidade, vocês encontram um empreendimento massa, uma valorização fenomenal, só que ele está longe de onde eu moro. Acabou para mim, não serve para mim. Ó céus, ó terra, o que eu faço da minha vida agora? Então, fica calmo que tem uma solução para isso. E, principalmente, essa solução aqui vai fazer com que você comece a enxergar o mundo dos investimentos imobiliários de um ponto de vista que você provavelmente nunca considerou, nunca passou pela sua cabeça. Vai acontecer algo aqui durante essa aula que você vai falar assim: caramba, porque é que eu nunca pensei nisso antes. E quando isso acontece, a mágica acontece uma mágica também, que é você se abrir para uma nova possibilidade que vai trazer resultado diferente. Já dizia Albert Einstein, ou Chico Xavier, não sei quem é essa frase, que toda frase famosa ou é de Chico Xavier ou Einstein.
Mas é insanidade. É insanidade, Márcio, você querer ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa, fazendo do mesmo jeito. Pô, se você quer ter resultado diferente, você tem que fazer diferente. Mas você quer gostoso, né? É confortável você continuar fazendo igual, mas o resultado vai ser sempre o mesmo. Muito bem. Olha, eu peço desculpas hoje, estou um pouquinho com dor de cabeça, um pouquinho enjoado assim. Acredito que estou grávido. Grávido, pode ser também, Nácio. É uma possibilidade. Olha, nunca se sabe, nunca se sabe. A magia da televisão é assim. Tá bom, fica tranquilo aí. Se precisar sair, chamar o Hugo, vomitar, eu posso ir com a Não, galera e tranquilo. a gente vai conversando, tá bom? Não, tranquilo. Tá, a gente tô mais devagar hoje, tô mais profundo. Mas Muito bem. bora para frente. Bora para frente. Então Nem vamos todo lá. mundo, nossa, como eu vou querer a dica do seu café da manhã. Tá com muita energia. Porque eu sei que você não almoçou ainda. Meu Deus. Ai. É a energia do povo. A hora que o povo começa a perguntar, então, aqui, é mais legal ainda. Então, se tiver dúvida, pergunta que até o final a gente vai responder a dúvida da galera. Bora lá! Então, Bora. antes de falar a receita do meu café da manhã, vamos entender um pouquinho sobre o que significa aluguel para um investidor. Por que, Vanessa? Eu quero saber o que eu faço da minha vida se o empreendimento que vocês trouxerem para a comunidade estiver longe de onde eu moro. Então, para isso, o primeiro passo é você entender o que significa o aluguel para o investidor, o imobiliário, tá? A ideia aqui é a gente investir em apartamentos pequenininhos, porque eles têm altíssima demanda de aluguel, quando a gente localiza ele no lugar certo, e isso faz com que esse empreendimento se valorize. Então, mas a gente precisa entender alguns detalhes. Toda receita, nem tudo que está numa receita de um bolo você é capaz de entender só de provar o bolo. Você sabe que o bolo tem trigo, sabe que tem ovo, tá com cheirinho de ovo, tem açúcar, mas tem ingredientes que eles não têm sabor, tipo fermento, mas sem eles o bolo não funciona. Então, é basicamente sobre esses ingredientes que não são tão óbvios que a gente fala aqui. E um deles é o ingresso do nosso negócio. Pô, quando a gente está falando do nosso de investir em apartamentos e fazer eles se pagarem sozinhos, é porque isso vai gerar uma renda, isso vai criar um patrimônio que eu posso, lá na frente, depois que ele se valorizar, vender esse imóvel, pagar o que eu devo para o banco, que a gente faz isso com a ferramenta do financiamento, e com o que sobra, eu continuo montando minha carteira de investimento imobiliário. De forma bem rasa, bem superficial, é mais ou menos isso que a gente constrói aqui com os membros da nossa comunidade. E, olha que interessante, o aluguel para um investidor imobiliário, ele é a coisa mais importante do negócio. Então, aqui, a primeira coisa, como um bom gladiador que está lutando por tua liberdade financeira, que está aí na arena, no nosso coliseu aqui, com o pé na areia, de frente a frente com o seu maior inimigo, que é você mesmo, que é aquilo que você não conhece, esse aqui é o seu primeiro adversário. É você entender que nós não estamos a parada não é investir em apartamentos, é fazer um negócio. Ok? Isso é um negócio imobiliário. Um negócio imobiliário. Eu não estou investindo em apartamentos. A gente não está aqui falando para você investir em apartamentos, nós estamos aqui ensinando você a criar um negócio que vai trabalhar para você enquanto você dorme, enquanto você ronca. Você pode estar dormindo à noite, dinheiro não dorme. Ele trabalha para você 24 horas. É um jeito de você tornar o dinheiro teu escravo. Não você escravo do dinheiro. Boa. Então, a coisa mais importante é o aluguel. O aluguel do teu apartamento que você vai
O aluguel a ferramenta que paga a parcela do seu financiamento. É isso aí. É o ingresso dos nossos negócios. E, consequentemente, é o primeiro fator que a gente tem que analisar na hora de pensar nos nossos negócios imobiliários. Infelizmente, quando a gente começa nesse mundo dos investimentos imobiliários, a gente faz exatamente o contrário. Primeiro resolve a entrada, a parcela da entrada, consegue ou não consegue. Logo, resolvo a beleza, a maravilhosa beleza do apartamento. Acreditando que o apartamento, por ser mais bonito, ele vai ser mais alugado, ou por ser mais bonito, porque eu gosto mais dele, ele vai ser o melhor investimento. E a gente visita decorados, conversa com corretores e todos o mesmo papo. Nossa, aqui é o melhor projeto imobiliário melhor. Por quê? Porque o mais maravilhoso. Esse aqui apartamento, esse aqui é maravilhoso, é lindíssimo. Então, mas que seja lindo para você não significa que seja lindo para mim. E, portanto, o que significa que seja bom ou não é uma coisa meio pouco clara. E, finalmente, depois de você resolver o seu financiamento, você descobre que, para alugá-lo, o valor do aluguel não necessariamente cobre o valor do financiamento, que, de fato, era o objetivo inicial. Quando a gente fala aqui como investir em apartamentos e fazerem com que se paguem sozinhos, não é que magicamente o apartamento você comprou e você paga sozinho. Você tem que fazerem com que o aluguel seja maior que o financiamento. Então, portanto, o que significa para nós, investidores imobiliários, o aluguel é a renda. É o ingresso que cobre necessariamente os custos dos nossos negócios. Um negócio, qualquer um, tem ingressos totais e tem custos totais. A diferença entre que você de ingresso menos custos é utilidade. A diferença entre ingressos e custos é utilidade. E os ingressos do aluguel do nosso negócio o aluguel representa o ingresso. E esse ingresso, tem outras duas fontes de ingresso no investimento imobiliário, tá? Mas esse ingresso particular, o aluguel, representa o ingresso que proporciona a partida de dinheiro que a gente precisa para pagar os custos dos nossos investimentos imobiliários. Que basicamente 90% desse custo, 98% desse custo é o financiamento. Então, antes de investir, você deve necessariamente calcular que o valor do aluguel seja maior ou igual que sua parcela do seu financiamento. Se você conquista isso, ou por perto, né, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, tá na área. Por quê? Porque do momento que você faz isso, o aluguel, no tempo, vai aumentando. E o financiamento, no tempo, vai diminuindo. E aí, mesmo você com um pouquinho de diferença em conta, você consegue... Peraí. Vomitou. Opa! Saúde. Perdão. Você consegue equiparar as contas, entendeu? Porque o comportamento do aluguel não é linear no tempo, ele vai aumentando no tempo. O seu... Não sei se você é amor de aluguel, o meu inquilino, ele vai aumentando o valor, entendeu? Ano com ano. Em câmbio, o valor da parcela fica cada vez mais barata de pagar, especialmente se você contratar aqueles produtos financeiros com parcelas decrescentes, que são um pouquinho mais altas no início e vão começando depois, descendo rapidamente. Eu acho esse tipo de produto financeiro para financiamento ótimos, porque é mais exigente no valor do aluguel. O investimento imobiliário tem que ser melhor pensado, é mais exigente, mas acaba sendo muito mais tranquilo lá na frente. Okay? Mas basicamente é isso que significa o aluguel para nós. Nossa fonte de renda. Fonte de renda. Por quê? Aqui nessa aula, basicamente, você vai entender que nós estamos montando uma máquina de fazer dinheiro. E essa máquina de fazer dinheiro, ela envolve o motor, um motor que vai fazer com que essa engrenagem funcione. Uma das engrenagens para esse motor funcionar a toda
a todo vapor, é o aluguel. Quando você tem isso muito bem calculado, você não corre o risco de tirar dinheiro do teu bolso para ficar pagando a parcela do financiamento. E o que isso tem a ver com o empreendimento estar longe de onde eu moro? Tudo. Calma que a gente já vai chegar lá, tá? Isso está totalmente atrelado a uma boa oportunidade de investimento que não está no teu bairro, que não está perto de onde você mora, e você já vai entender por quê. Olha só que interessante. Então, uma vez que você está em frente com uma oportunidade cujo aluguel é igual ou maior do que a parcela do seu financiamento e cuja região tem uma alta demanda crescente de aluguel, opa, olha o motor se formando aí. Beleza, daqui a pouco a gente vai ligar ele. E esse é o primeiro passo, porque sem você entender isso, a distância ela é um problema adicional. Ela seria um problema a mais. Então, a gente tem que entender que esse é um problema que a gente resolve, entende, para depois a gente ir nessa questão do empreendimento. Vai resolvendo os problemas por capas. A primeira capa não é a distância, a primeira capa é entender o conceito principal do verdadeiro desafio. O verdadeiro desafio é garantir os ingressos desses nossos investimentos imobiliários. Olha, e você pode errar em muita coisa no investimento imobiliário. O investimento imobiliário é tão nobre, é tão saudável, que você pode errar em muita coisa e mesmo assim você poderia estar fazendo um bom negócio. Mas você poderia estar com um fluxo de caixa negativo, ou seja, você poderia estar recebendo um ingresso menor do que o valor da parcela e mesmo assim estar fazendo um bom negócio. Mesmo assim estar fazendo um bom negócio. Porque um bom inquilino nasce de um bom proprietário. Ou seja, você tem que comprar propriedades desejáveis, alugáveis, que tenha alta demanda de aluguel e essa demanda de aluguel, além disso, seja crescente. Vou dar um exemplo para você, um exemplo dramático para você entender o conceito. Não, eu vou só fechar uma porta que está batendo aqui, calma aí. Um segundinho, pessoal, vou fechar a porta. Pode. Você pode perfeitamente, vou tirar a Vanessa, um minuto e botamos com ela. Vamos supor que você encontra um projeto que você consiga financiar, que você consiga pagar as parcelas e que tem uma valorização muito alta. Só que esse apartamento está localizado no meio do deserto do Saara, ou no meio do deserto do Atacama, aí no Chile, para vincular ou lá comigo. perto da casa do meu pai, no interior de São Paulo, onde o asfalto não chegou ainda, você tem que andar meia hora de carro, passar um mata-burro, tirar umas vacas da frente e você chega na casa dele. Cruzar o rio de nado e do outro lado está a casa. É mais ou menos isso. Tá? Mas você achou um apartamento lá que você conseguir pagar muito bem e olha, vai se valorizar. Algum dia vão fazer um ponte para cruzar, não ter que cruzar nada. Algum dia vão botar asfalto, pavimentação naquela estrada de terra e algum dia isso vai ter muita valorização de algum dia, só que algum dia não chega nunca e você precisa rápido. Você precisa que o aluguel seja como já, como rapidinho. Não teremos 150 anos, 200 anos para guardar um setor, ou no deserto do Atacama, a gente não tem 200 anos para o mundo acabar e o único lugar na Terra que é possível de morar seja o deserto do Atacama, entendeu? Tipo assim, tem que ser um lugar que hoje tenha alta demanda de aluguel e que amanhã seja maior ainda. Mas não adianta comprar lá no deserto do Atacama, lá na Patagônia, sei lá onde. Entendeu? Não adianta comprar, como disse Vanessa, no interior do interior do interior. Tem que ser um lugar que seja de alta demanda de aluguel. Por quê? Porque quando tem alta demanda de aluguel hoje e amanhã é maior ainda, você pode errar na incorporadora, na construtora, pode ter errar na tipologia. Olha, comprei um apartamento de 2 quartos, quando aqui só tem de 1 quarto. Pode errar
nas terminações, pode errar na mobília, pode errar nas filtrações, pode ter filtrações o apartamento. Mas tem muita demanda de aluguel, e essa demanda de aluguel é crescente, o apartamento vai estar alugado. Mesmo com filtrações, mesmo de 2 quartos, mesmo com todos os problemas que você possa querer. Então, a primeira pergunta que você tem que responder é: e aí? Onde você mora? Tem alta demanda de aluguel hoje e amanhã será ainda maior? Se a resposta fosse sim, você é um dos poucos afortunados que mora em um lugar que tem essas características. Aí acho que ele está na metade do caminho, que tem mais uma coisa. Ah, sim. Que é esse empreendimento que está aí perto da tua casa, tem alto aluguel de demanda crescente. Ok, legal. Esse empreendimento vai se valorizar. E por que ele vai se valorizar? Tem que ter claro na sua cabeça. O que é que faz um empreendimento, um apartamento se valorizar? Porque mas isso daí é simples. Não sei se é tão óbvio, tão simples assim. Porque eu ligo para as incorporadoras, entro em contato com vários corretores, e quando eu pergunto o que é que caracteriza que esse empreendimento que vocês estão nos passando é um empreendimento que vai se valorizar. E aí o papo, normalmente, é um papo que ele tá querendo. O papo não é de um papo de alguém que quer vender para um investidor, é um papo de alguém que quer vender para quem quer morar. Mas eu não quero morar, eu quero investir, eu quero saber por que esse apartamento vai se valorizar. Aí dá um. Sabe como que é a tela azul do Windows? Eu vou dar uma pesquisada. Aí a pessoa fala assim: eu vou dar uma pesquisada e falo para você depois. A pessoa não sabe. Entendeu? Porque está sempre no papo do maravilhoso, do lindo, do maravilhoso. E tá pensando, para quem quer morar, claro, a pessoa tem que gostar mesmo, ela vai morar ali, né? Mas investidor, não interessa se eu gosto ou não gosto, se é bom negócio, bora para frente, entendeu? Pode ser um lugar mais feio, tipo assim, cinza, sempre com chuva e tal. A cidade pode ser feia, mas resulta que ali do lado tem 50 indústrias que está todo mundo querendo ir lá morar porque tem escassez de emprego e os salários são altos, está todo mundo querendo ir lá morar. Então a cidade escassez não, tem muito emprego, escassez de tem muito emprego, né? Muito emprego, isso. não é escassez. Pois é, interessa. Você interessa o conceito aqui que é interessante de analisar, que um bom inquilino nasce num bom proprietário. Se você seleciona corretamente a localização e você seleciona corretamente as características do empreendimento, você pode errar em um monte de coisa, você sempre vai ter seu apartamento alugado. Eu moro em Três Coroas, queria dar 2 exemplos para as pessoas entenderem. O primeiro, quando eu vim morar aqui em Três Coroas, eu eu alugo, eu não compro, eu alugo. Nesse mesmo período que estou alugado, eu comprei 5 propriedades, nesse mesmo período de aluguel. Então, claro, não comprei propriedades aqui em Três Coroas ainda, mas comprei em outros lugares que tem altíssima valorização, crescente, blá, 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 tá tudo alugado, demoraram 15 dias para ser alugado, etc, etc. E várias vezes eu mostrei aqueles projetos. Mas o que eu queria falar é que, nesse mesmo período, eu procurei um apartamento no centro e outro dia eu estava comendo uma pizza ali no centro, na frente daquele prédio que eu olhei, um dos apartamentos, e chamou minha atenção que o letreiro de aluguel estava novamente ali no... Ainda estava lá. E eu perguntei, amor, me diga uma coisa, porque a minha mulher sabe tudo da cidade. É impressionante. É uma cidade pequenina, ela sabe tudo o que acontece na cidade. Eu não sei de onde que ela tira tantas informações, mas realmente é um Google do Três Coroas.
Daí eu vou lá e pergunto, amor, esse aí era o apartamento que a gente viu, né? Para alugar. Sim, esse apartamento é enorme, é lindo. E ele foi alugado e agora tem outra pessoa, ele já deve estar mobiliado, porque ele não estava mobiliado na época. Ela disse, não, esse ainda não está alugado. Aí eu falei, como é que é? Não, não é possível. A gente está morando aqui 2 anos já. É, faz 2 anos que não alugam, deveria baixar o preço. Dije, não, não é possível. Como é possível que um apartamento passe 2 anos sem ser alugado? Ou o proprietário é muito rico e não interessa, ou quebrou. É tipo assim, não está conseguindo pagar o financiamento. Ou não pediu financiamento, construiu o prédio sem financiamento, capital próprio. E os outros apartamentos estão pagando aquele aqui. Sei lá, pode ser. Mas esse apartamento não é possível. Meus apartamentos não estão em 15 dias sem aluguel. E 15 dias já estou desesperado. Estou ligando para o administrador. O que está acontecendo? Ah, não, Inácio, que você tem que autorizar não sei que coisa. Como é que é? Por que ninguém me avisou? Não, a gente mandou uns 5 e-mails, 6 WhatsApp, te ligamos pelo telefone. Ah, desculpe que eu estava de férias. Ah, tá. Aí estava de férias 1 semana e meia, daí perderam 10 dias. Tá? Esse tipo de coisa tu não pode se permitir dar. Bom, e o segundo exemplo é um apartamento que eu tinha em Santiago do Chile, que eu vendi ele porque se pagava sozinho. Mesmo se pagando sozinho, eu vendi ele. Como assim, Inácio? Claro. Eu tinha um apartamento que o aluguel era bem maior do que o financiamento. E eu vendi ele. Mas como assim, Inácio? O objetivo não é comprar apartamentos e fazer com que se paguem sozinhos? É. Fazê-lo várias vezes. E repetir, e repetir, e repetir, e repetir. Porque a gente, como falei, os ingressos do nós como proprietários não é só o aluguel. O aluguel é a fonte de ingresso que cobre os custos, o financiamento, sei lá, impostos, algumas outras coisas que estão envolvidas a manutenções e outras. O O que negócio acontece? nosso não é o aluguel. Não no início. Lá na frente, depois de 10, 15 anos, sim, o aluguel é a renda, mas tu primeiro tem que construir um patrimônio grande. Então, para construir patrimônio mais rápido, você depende muito da valorização do imóvel. E resulta que o período de valorização do imóvel é 8 anos, 12 anos, por médio. Logo disso, a área que foi comprada ou que foi analisada, ela tende a se consolidar, se tende a estabilizar. Sabe? Quando você analisa uma área que está bonita, nossa, essa aqui está nossa, você está se desenvolvendo muito. Você viaja por 2 semanas, volta e tem coisas novas na cidade ou nessa área. Você viaja um ano, volta e mudou completamente. Nossa, tem 5 prédios novos, tem loja nova, mudou muito. Tá, Santiago passou por um processo de renovação assim. E Brasil tem cidades, tem setores dentro de cidades que estão com esse fenômeno. Bom, eu vendi esse apartamento porque ele chegou uma hora que ele já se estabilizou. Então, portanto, a valorização Ele não. dele não estava se valorizando mais. Não estava perdendo dinheiro, mas também não estava ganhando, que é a mesma coisa que perder. Então, portanto, eu resolvi vender. De 2017 a 2020, o apartamento estava custando na média de 1,2 milhões de reais. No mesmo período, minha mulher comprou um apartamento de 400 mil reais, que passou para 750 mil reais. Eu, no mesmo período, tinha um apartamento de 1,2 milhões de reais, que de 2017 para 2020 ficou em 1,2 milhões de reais. Quem fez melhor negócio? Ela ou eu? Vou repetir, se falei muito rápido. Ela, em 2017, comprou um apartamento de 400 mil reais, que em 2020 estava valorizado em 750. Estou fazendo as matemáticas bem redondeadas no câmbio do Chile para o Brasil, tá? De pesos chilenos para real. No mesmo período, 2017 para 2020, eu tinha outro apartamento, noutra localização de Santiago, que estava valorizado em 2017 em 1,2 milhões, em 2020, mesma coisa, 1,2 milhões.
quem fez melhor negócio? Ela ou eu? Ela ganhou a valorização. Ela ganhou, quase duplicou o valor do apartamento e o meu nem se mexeu. E o meu se pagava sozinha, o dela, no início, estava no período de construção e logo quando foi alugado, o aluguel foi maior do que a parcela do financiamento. No caso dela, foi bem maior, porque a gente fez uma estratégia onde a gente calculou que o financiamento seja bem menor para justamente deixar uma diferença grande, para utilizar essa diferença grande no investimento que ela está fazendo exatamente agora. Então, eu vendi esse apartamento e investi em outros 5 apartamentos noutra região de Santiago que está se valorizando. Ok? E pode me perguntar, daqui a 3 anos, nesse ano, vamos vender o apartamento dela e vamos investir no outro, e assim, entendeu? É os ciclos. Inclusive, eu faço ciclo acelerado, não fico aguardando 12 anos. Às vezes 6. Deixo outro investidor ganhar do ano 6 ao ano 12. Deixo outro investidor. Geralmente, quem quer morar está a fim de gastar um pouquinho mais, porque quer morar ali, entendeu? Precisa morar ali. E ele quer trocar aluguel por financiamento. E eu deixo eles. Enquanto isso, eu pago aqui, em Três Coroas, eu pago R$ 1.700 mês de aluguel. Eu troquei um aluguel de R$ 2.000 por 5 aluguéis, cada um de R$ 2.000. E eu moro de aluguel. Ou seja, eu não troquei aluguel por financiamento. Sin embargo, eu fiz um portfólio de financiamento que me permite pagar esse aluguel e vários outros. Fica sobrando entre nós. Então, tem que ter uma mentalidade bem financeira mesmo. Tem que ter uma mentalidade de investidor. E esse negócio de mentalidade investidora é aquela coisa assim, ser astuto quando se trata de investimento, de números, ser astuto como uma serpente, sem perder a simplicidade da pomba. Vou explicar o que é isso, Inácio. Simplicidade da pomba. Pô, eu tô aqui pensando na minha família. O que eu quero para minha família? Por que eu acredito nisso? Por que eu mereço prosperar? Por que eu tenho direito a ter acesso a esse conhecimento que gera riqueza? Por que eu tenho? Porque eu amo minha família. Só que, se tratando de investimento, se tratando de números, você tem que se preparar, você tem que ser astuto. Não dá para ir de inocente. Aqui a gente está trazendo as armas. Seja astuto como a serpente. Se você não for esperto de entender esses detalhinhos técnicos que a gente está trazendo aqui para você, só na vontade, só na boa vontade, só no coração, você não faz a parada. Não faz a parada. Então, e a gente falou um monte de coisa aqui, Inácio trouxe um monte de exemplos, e agora você deve estar aí se perguntando, o que isso tem a ver? Isso tudo que foi falado até agora tem a ver com investir longe de onde eu moro. A gente trouxe um contexto para você. Você já começou a enxergar um monte de coisa que você talvez não estivesse enxergando antes. Agora é o seguinte. Você se lembra que isso aqui é uma comunidade de microinvestidores? Comunidade dos romanos, do povo que está na luta em busca da liberdade financeira, em busca dos ideais. Cada um tem o seu. Pode ser sua família, pode ser seus filhos, pode ser a sua aposentadoria mais cedo, você talvez queira aí aproveitar melhor a vida. Então, nós somos uma comunidade de pessoas com o mesmo interesse. Todo mundo que está aqui acompanhando essas aulas tem o mesmo objetivo, inclusive eu e o Inácio. Todo mundo aqui quer investir em apartamentos, ver essas belezinhas se pagando sozinhos, só que eu quero achar o melhor empreendimento. Eu não vou investir em qualquer um. Então, todo esse discurso, até esse momento, foi para você entender um pouquinho de como é que nós aqui da Brokers escolhemos o empreendimento que nós trazemos para os membros da comunidade investir, porque nós não vendemos curso online, nós trazemos as ferramentas para você entender
nós trazemos um empreendimento que tem essas características que estamos compartilhando aqui. Uma vez que você entende isso, talvez você não saiba de algo que eu vou falar agora. Mas isso aqui é para poucos. Isso aqui diferencia você de investir em comunidade e investir sozinho. Por que é possível para qualquer pessoa investir no melhor empreendimento, que tenha a melhor rentabilidade, independente de onde ele está? Por que é possível para qualquer pessoa fazer isso e não é possível desde que você esteja em comunidade e não é possível para uma pessoa que está tentando fazer isso sozinho? Vamos lá. Eu estou falando da mesma forma. Desculpa, Da Vanessa, mesma forma que te nós, desconcentrei. imagina, não, ele mandou uma mensagem no privado aqui, né? Da mesma forma que nós negociamos por volume, nós não negociamos por 1 ou 2 apartamentos. Nós conseguimos bônus, garantias, benefícios que você não consegue indo sozinho, bater na porta da incorporadora. Nós também conseguimos uma outra coisa, que eu posso chamar de asa, para levar você a investir em qualquer lugar do Brasil, sem ter que se preocupar com administração, aluguel, inquilino e toda essa coisa chata que toma o seu tempo e não coloca dinheiro no teu bolso. Nós estamos falando de uma quarta coisa aqui, que é parcerias com administradores. Parcerias com administradores. Pega o DNA, pega o ouro. Quem for esperto já vai pegar o ouro. Uma informação aqui. Nós conseguimos parcerias com administradores. Ou seja, o seu trabalho não é correr atrás de inquilino, não é correr atrás de pedreiro, correr atrás de pintor, de encanador, da diabo a quatro. Por quê? Porque nós aqui somos investidores, não estamos procurando um outro emprego. E se eu sei que o empreendimento que nós trouxemos para você não está na minha cidade, mas tem todas essas características que nós explicamos até agora, uai, é um bom negócio. E o meu trabalho maior vai ser olhar no meu aplicativo e conferir se o aluguel está sendo debitado. E isso daqui é uma possibilidade de você investir mais em um apartamento. Porque o que acontece? Se você tem que administrar o seu apartamento, você vai ter que correr atrás de inquilino, você vai ter que... Imagina, vai chegar uma hora que vai ficar insustentável. Você não vai conseguir se aposentar investindo em apartamentos, fazendo se pagarem sozinhos. Porque Claro. você vai querer tomar conta de tudo. Boa, boa. Eu só consigo fazer o que eu acabei de falar agora, de investir aqui, lá, não sei o quê, porque tem essas parcerias com a administradora para a comunidade. Senão eu teria que... Não poderia. Seria impossível. Não sei se escrevi certo. Parcerias de administração profissional para a comunidade. Tô um tiozinho ali, mas tá tudo certo. O pessoal entende. Tá tudo certo. Tá. Então, essa é a sacada. A sacada é essa. Não tem a ver com você querer administrar, você querer ser o salvador da pátria e olhar de perto olhar de perto e querer ficar vigiando o seu empreendimento. Você pode ver o seu empreendimento, mas a ideia é que você deixe esse tipo de administração para quem é profissional nisso. Mesmo porque quando a gente tenta fazer sem o conhecimento que um profissional tem, a gente acaba perdendo dinheiro. A gente não atualiza o preço do apartamento, o preço do apartamento, o preço do aluguel. A gente faz tem pessoas que acabam fazendo amizade com o inquilino. Tem um monte de coisa que acontece que faz com que você deixe de faturar. Porque você está com a cabeça pequena, sabe? Pensamento pequeno. Eu tenho que tomar conta do meu empreendimento. Não, pera lá. Tem um jeito diferente de fazer isso? Como é que essas pessoas que têm um monte de apartamento fazem? Elas cuidam de todos? Ou tem um administrador que cuida para elas? E não é um administrador, é uma empresa profissional especializada em administrações. Entendeu? Ô, Vanessa, eu queria compartilhar com você e com a comunidade aqui uma ideia que a gente estava conversando ontem, logo depois que a gente fez o nosso debrief do lançamento da semana passada. E talvez vocês saibam, ou talvez não, mas semana passada a gente fez o lançamento com aquelas características que a gente está falando aqui, localizado numa área de alta demanda de aluguel crescente, que o aluguel era maior do que o financiamento,
que dava para pagar de forma tranquila a entrada, parcelada, que o financiamento é lá na frente, portanto, você conseguia se preparar para aquele financiamento, etc, etc. E a gente fechou o carrinho mesmo. E quando foi Eram no 5 unidades. eram 5 unidades, está na lista de espera aí, pessoas já assinando contratos, fazendo os últimos ajustes dos contratos e assinando o contrato, tá? E como era de esperar, as aulas que preparavam o pessoal para conseguir tomar essa decisão também saíram do ar. E como era de esperar, e acontece muito habitualmente, alguns investidores nos pediram se é que poderíamos liberar essas aulas novamente, se era possível reservar para um apartamento a mais, se, olha, se dava É, para fazer uma exceção. E a é. resposta é que não dá para fazer exceção, não. Só que a gente está com uma ideia maluca de fazer uma reabertura, ou seja, a gente iria lá com a incorporadora, negociar mais unidades, 2 ou 3 unidades a mais, e eu teria que ir lá no Chile, bom, ir não, né, ligar. E ligar para o Chile, meus sócios, e ver se eles aprovam ou não liberar algumas unidades a mais com os bônus e benefícios que a gente tem, uns bônus que são caros para nós, tá? São custosos, mas que valem a pena porque o mercado do Brasil é grande e logo depois a gente utiliza esse poder de negociação para conseguir coisas boas, tá? Eu consigo demonstrar resultado no Brasil e isso dá alegria para todo mundo e conseguimos o nosso objetivo principal, que é fazer que a comunidade cresça. Se a comunidade é maior, mais oportunidades vão chegar. Então a gente teve uma ideia meio maluca. Você queria explicar a ideia, Vanessa, ou eu que explico a ideia? Então, a gente fez esse empreendimento, trouxemos esse empreendimento que a comunidade estava pedindo um empreendimento com valor mais acessível. Tinha uma galera que tinha conseguido investir nos empreendimentos na faixa etária de 500 mil, 500 e poucos mil, e aí tinha uma galera que entrou para um lançamento, não esse que passou, no outro, e eles não conseguiram investir, ficaram na lista de espera e nos pediram um empreendimento com valor mais acessível. E aí nós escolhemos, nós ficamos procurando e encontramos esse empreendimento que a gente entendeu que ele tinha potencial de valorização e que era um valor mais acessível para essa galera que queria começar a investir, mas que não conseguia investir no empreendimento, num apartamento de 500 mil, 400 mil. E aí, mas foi assim, ó, do jeito que saiu, Sim. já esgotou. Eram só 5 unidades com bônus caríssimos para nós. Então, nós aqui da comunidade, nesse lançamento, nós entregamos 6 meses de administração. Não vou lembrar todos os bônus de cabeça, mas teve 6 meses de administração gratuita, a procura do primeiro inquilino gratuita, teve sessão de cláusula de saída, então toda a grana que você usa para pagar a entrada parcelada, que a entrega é futura, esse empreendimento. Então, todo o dinheiro que você colocou na entrada, se acontecesse de você não conseguir financiamento, acontecesse alguma coisa no meio do caminho, sei lá, você ficou gravemente doente por algum problema de saúde que você ficou impossibilitado de trabalhar, ou se você foi mandado embora do trabalho, a gente garantia, tinha formas, nós conseguimos negociar formas de você não pagar multa com a incorporadora, porque por aí as incorporadoras cobram multa pesada, tipo 50% do valor do que você colocou ali. E aqui em comunidade tem essa regalia, entre outros bônus de descontos, que a incorporadora não dá desconto, mas como a gente negociou com eles, quem tivesse poupança e colocasse dinheiro na frente ganhava desconto. E, assim, do jeito que a gente abriu, foram-se os 5 apartamentos rapidinho e ficou gente na lista de espera. Tem um pessoal mandando mensagem pedindo se tem como assistir às aulas de novo referente a esse empreendimento, se tem como abrir outras exceções. Quer investir nesse imóvel e ficou na lista de espera. Na realidade, assim, nós não temos agora, mas a gente pode ir negociar com a incorporadora caso tenha pessoas que, além dessas que nos procuraram, se tiver mais pessoas, a gente precisa de um volume de pessoas que têm interesse em investir nesse empreendimento de menor valor, para a gente
negociar. Então, quanto mais pessoas levantarem a mão falando, olha, eu tenho interesse, eu preciso do empreendimento na faixa de até 300 mil, para ficar uma parcela mais baixinha e tal, aí a gente consegue negociar com a incorporadora. A gente vai lá e mostra, tem rodando pesquisa, então a gente vai rodar uma pesquisa, a gente está pensando em correr atrás para vocês, mas isso vai depender se tem pessoas interessadas ou não. É isso aí. Então vamos rodar uma pesquisa que vai começar ainda hoje para tarde ou amanhã de manhã, dependendo se a gente faz que tão rápido com o time a gente consiga montar essa pesquisa, fazer perguntas básicas. Basicamente, levantar a mão e falar, eu estou interessado. Não tem comprometimento nenhum de você obrigatoriamente comprar, simplesmente nos ajuda a saber se realmente vale a pena ou não. E uma vez que você levanta a mão, você se pronuncia e fala, nossa, minhas características de investidor é XXXX, eu tenho uma renda de um intervalo de X aproximadamente, minhas dívidas são mais ou menos essas. Você, inclusive, poderia ter uma reunião com a nossa analista financeira, a Raquel, que a gente vai abrir também alguns espaços para isso, e você, claro, poderia se preparar com maior eficiência. E se daqui até, estamos terça, quarta, se daqui a quinta-feira a gente realmente vê que tem interesse, na sexta-feira a gente dá notícias se vai rolar ou não vai rolar uma reapertura do carrinho, tá? Tal que você tenha todo o final de semana para olhar as aulas novamente, se preparar para eventualmente uma reabertura do carrinho na próxima terça-feira, ou seja, daqui uma semana, ok? Daqui uma semana a gente poderia reaperturar essa possibilidade. Tá? A gente manda mais detalhes da hora e como funcionaria as regras do jogo, para que seja o mais justo possível, considerando o fato que já a gente estaria trabalhando em lista de esperas. Com isso falado, mais detalhes nos grupos de WhatsApp. Se você não está na comunidade de grupos de WhatsApp e você não quer perder, então não pode ficar fora. E vou compartilhar aqui o link de esse aqui. Quero fazer parte da comunidade? Peça seu acesso a brocasdigitalsbrasil.com/workshop. Quem está no Instagram pode ir na bio, que ali você vai encontrar o link que te leva para aquele nosso para pedir seu acesso naqueles grupos da comunidade de WhatsApp. Com isso falado, não falamos dos comentários, o problema é que eu estou com pouca bateria, mas aqui o Ivo nos diz bom dia, Matheus nos diz bom dia, a Karen nos diz bom dia, e aqui o Ionox, não sei como se diz esse nome, Vanessa, sugestão, deixar claro com quem serás compartilhando os dados pessoais coletados até agora, endereço, documentação, renda, etc. Os seus dados pessoais não são compartilhados com ninguém. É informação confidencial sua que é utilizada só para preparar um contrato. Obviamente, é compartilhada com quem você vai assinar o contrato, né? Que nesse caso é a incorporadora. E é isso. Tá? A gente não vende dados, a gente não interessa isso. Não. De fato, a localização é importante única e exclusivamente para saber aonde colocar o endereço para notificações por parte da incorporadora. E um detalhe, você assina contrato diretamente com a incorporadora, tá? Nós só ajudamos naquele processo. Obviamente, os bônus que nós oferecemos são de nossa responsabilidade, esse contrato desses bônus, obviamente, é assinado com nós. Pode falar mais. Exato. No caso, hoje não estamos com a agenda da nossa analista financeira liberada para análise gratuita, mas a gente vai liberar e vamos avisar nos grupos do WhatsApp da nossa comunidade, e lá a gente fala, e é com ela que todos os dados são guardados certinho. Você entra, conversa com ela, para que ela entenda se você tem potencial de investimento, se você não tem. Se você não tiver, o que você pode começar a fazer para que você consiga investir o quanto antes possível. E aí você sai de lá com uma estratégia montada, ela já fica com o seu contato também. Caso apareça um empreendimento dentro daquelas características que você conseguiria já começar a investir, ela entra em contato com você, te avisa, e aí a gente vai auxiliando você
auxiliando você nesse processo, tá bom? Perdi a bateria, É então isso. era isso. Forte abraço, a gente se conversa. E É isso. Perdemos o Inácio no Instagram, acabou a bateria dele. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, eu vou abrir uma caixinha lá no Instagram. Você pode deixar sua dúvida referente a como investir em apartamentos e fazer com que eles se paguem sozinhos. Como é que você faz isso? Como é que você gera renda, riqueza, prosperidade para a tua vida, para a vida da tua família? Quando você aprende a fazer dinheiro com dinheiro que não é nosso, que é o dinheiro do banco, usando o financiamento para financiar empreendimentos, sem dor de cabeça, sem burocracia, e fazendo com que esse dinheiro trabalhe para você, mesmo quando você está dormindo, sem fazer absolutamente nada. Isso existe, é possível. Vou abrir lá uma caixinha de pergunta. Qualquer dúvida que você tenha ficado, coloca lá que eu respondo você depois, tá bom? Um abraço, Inácio. Obrigada. abraço a você. Tchau, tchau.